Fala pessoal, bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal do La Plata. Os bichos do La Plata, as bagunças do La Plata. La Plata sou eu, Ricardo La Plata, e a gente aqui está falando sobre a minha criação, os projetos novos que eu estou colocando aqui em pauta, né? E como eu já disse para vocês, a minha criação lá, que era feita na minha chácara, era uma criação muito grande. Hoje ela está muito menor. Eu trouxe as coisas para minha casa e eu resolvi fazer novos projetos, coisas que a gente nunca mexeu. Por exemplo, né, as codornas, né? Eu já fiz vários vídeos aqui sobre as codornas, sobre o meu início. Deixa eu arrumar aqui. Sobre o meu início aqui na criação delas, né? Não tinha ideia de como a coisa era feita. Não conhecia nada sobre genética. A gente conhece bem genética aqui das nossas aves, né, dos periquitos ingleses, das aves em geral, assim, de gaiola, né, a gente conhece razoavelmente bem essa parte de genética, mas nas codornas eu não tenho conhecimento. E o gozado é que você vê os vídeos, eu já vi vários vídeos, e, cara, não tem conversa sobre isso, pelo menos até onde eu vi. Se tiver algum vídeo aí que falem sobre genética de cores das codornas, né, me indiquem, porque eu tenho muito interesse em saber, porque eu até agora não vi, né? Então a gente vê dicas de como criar, dicas de como fazer, papapi, quem é macho, quem é fêmea, papapá, mas a genética em si, por que as cores saem, por que sai tal cor, por que não sai aquela, por que sai essa, isso aí a gente eu não consegui ver, tá? Esse vídeo pode ser que ele fique talvez até um pouco longo, porque eu tive que fazer algumas mudanças nas minhas ideias aqui com as codornas. Eu tinha, o meu projeto, ele estava muito em cima da fabricação das gaiolas que eu idealizei para criá-las, né? E eu já fiz uma das gaiolas, inclusive tem vídeo aqui do nosso canal sobre isso. Eu gostei das gaiolas, elas precisam de adaptações, elas não estão perfeitas, né? Eu já vou mandar fazer uma segunda gaiola agora, e já tenho as ideias das mudanças que eu necessito fazer, porque é assim, todo projeto novo você faz, você tem uma ideia, e a hora que você vai pôr em prática, você começa a ver alguns probleminhas, né? Que foi o que aconteceu, e eu quero fazer agora a segunda gaiola já mexendo nesses probleminhas, resolvendo eles, né? Então tudo isso era um projeto. Eu tirei uma cria, né? Tirei 6 filhotes de codorninhas, uma morreu, nasceram 4 brancas e uma mais escura, que eu tiro como nome que popularmente chamam aí de Darth Vader. É o que eu ouço falando sobre a cor dessa codorna. Não tem uma nomenclatura, essa é uma tal. Não, os caras botaram aí Darth Vader e pelo que eu vi até agora é isso aí. Então eu tirei esse bicho, né? E tirei 5 brancas. Foram 5 brancas. 5 brancas? Não, foram 4 brancas. 4 brancas, esse Darth Vader, e uma filhotinha bem recém-nascida assim, não sobreviveu, morreu. Nem sei de que cor ela ia ser. Ela não era branca e também não era Darth Vader, não sei a cor dela. E aquela história, eu não tenho ideia, porque eu tinha 3 machos e 3 fêmeas, eles estavam todos juntos, então eu não tinha ideia de quem era pai de quem ali. A coisa rolou logo assim, e não é o que eu quero fazer, eu quero fazer a coisa individual, o casal individual, para me descobrir essa coisa das genéticas aí das codornas, né? Ou tentar descobrir. Bom, então eu tirei essa cria, deixei os filhotes separados, eles já estão já separados dos pais, não, separados dos pais eles estão desde o início, mas eles já estão não adultos, mas já pelo menos visualmente você vê eles adultos. Mas nem só visualmente. Não foi meu espanto quando eu cheguei lá no criador ali há 2, 3 dias atrás e vi dentro da gaiola dos filhotes tinha 2 ovos. Ou seja, as brancas, que eu não tinha ideia de como distinguir qual era macho e qual era fêmea, que elas na cor branca não existe o dimorfismo sexual. Eu vi lá 2 ovos, ou seja, 2 fêmeas tem lá, porque uma fêmea não vai botar 2 ovos num dia, ou seja, cada uma botou uma. Eram 4 brancas, eu vendi uma para um amigo meu, ficou sem saber o sexo dela, e fiquei com 3, que eu também não sabia o sexo. Então, 2 ovos na gaiola, 2 são fêmeas, sobrou um, e esse hoje eu comecei a fazer, eu mudei o meu projeto aqui, eu comecei a separar esses bichos, e eu identifiquei esse branquinho fazendo som característico de macho.
né? Então eu tirei aqui um machinho branco e 2 fêmeas brancas. A que eu vendi, eu preciso conversar com meu colega lá para saber se ele conseguiu identificar se é macho e fêmea, porque eu vendi para ele sem saber, e ele sabendo disso, claro. Bom, conclusão, cara, toda essa conversa minha é para falar o quê? Eu resolvi tirar mais crias delas, então eu separei um casal, que é o macho Darth Vader, que eu acredito que é o pai desses filhotes, acho, não tenho certeza, pelo menos acho que é o pai do machinho Darth Vader, eu acho que ele é, porque o machinho saiu da cor dele, né? E ele é o único que eu tenho nessa cor, então acredito eu que deva ser filho dele, né? E coloquei com uma fêmea minha que acredito que seja a mãe dele, ou a mãe de todos. Eu não tenho ideia, mas eu separei esse casal individualmente, coloquei eles, deixei eles na gaiola nova que eu fiz, o casalzinho, tá? O outro macho que eu tenho é um macho muito fogoso, eu não ia acasalar ele agora, mas que eu fui tentar colocar o machinho Darth Vader, o filhote, junto com ele, ele saiu num pau com o bichinho atrás do bichinho, querendo bater nele, eu falei, putz, grito. Então o que eu pensei? Eu falei, eu vou acasalar ele, botei ele com uma outra fêmea que eu tenho, né, da mesma cor dele, os dois são da mesma cor, eles têm tonalidades diferentes, mas a cor é a mesma, que eu também não sei qual é o nome da cor, eu não consigo enxergar a nomenclatura dessas coisas. Quem souber me dizer algum vídeo que fale sobre isso, eu agradeceria. Então eu juntei os dois num gaiolão lá, separei as 3 fêmeas que sobraram, a fêmea adulta que eu tinha, que é uma vermelhinha, uma canela, e as 2 branquinhas. Infelizmente, na hora de pegar eles, na hora de mexer com eles, a branquinha deu algum problema na asa, deu uma deslocada na asa, porque parece que eles são muito frágeis nisso aí. Então eles se debatem, voam e eu tô notando que a asa dela tá meio caidinha, ou seja, deu um problema ali. Mas vamos ver se a gente consegue resolver isso aí. E o fato é que ficou essas 3 fêmeas, eu separei os 2 filhotes machos, o branquinho, que eu identifiquei como sendo macho, e o Darth Vader, eles estão separados numa outra gaiola. Então eu aumentei mais uma gaiola, eu tinha 3 gaiolas dentro do meu quarto de criação, aumentei mais uma, as gaiolas que eu tinha, né, as voadeiras que eu tinha antes, né, e que tenho lá, eu quero ver se eu faço agora mais gaiolas dessas que eu elaborei, que eu achei que ficou muito boa, cara. Ficou muito boa para cuidar, para tratar, para limpar, e as gaiolas que eu quero usar para criar, ou seja, fazer os casais dentro dessas gaiolas, né? Então, um casal tá feito lá, que é o Darth Vader, com a outra que eu não sei o nome da cor dela, e o outro casal tá no gaiolão, onde estavam todas as fêmeas, eu deixei o outro casal lá, e montei mais uma gaiola, deixando as 2 filhotas brancas, mais a fêmea canela que eu tinha aqui, já, né? Que é, dessas fêmeas que eu comprei, ela era a mais novinha. Agora é que ela tá desenvolvendo legal, e deixei esses 3 lá, e deixei os 2 filhotes machos no gaiolão de cima. Ou seja, fiz uma bagunça lá, fiz uma baderna, né? E por que tudo isso? Porque a minha ideia de criar codorna não é criar codorna para vender de tonelada, para vender em loja, não tenho ideia nenhuma disso aí. Eu quero estudar a genética disso, porque eu vejo que se tiver alguém que tem essa noção, que eu acredito que deva ter, claro, deva ter, eu não achei até agora nas internets da vida. E olhando vídeo para cá, vídeo para lá, você não consegue saber sobre genética de codorna chinesa, pelo menos, tá? Que é o que eu procuro, né? E existe a genética em cima disso, existe a genética em cima de tudo. As leis de Mendel são para a vida, né? Ou seja, para qualquer espécie de animal, para o ser humano, né? Então a gente tem lá as heranças genéticas, né? Recessivo, ligado ao sexo, dominante, codominante, alelos, tem várias genéticas em cima disso tudo aí, que se a gente descobrir, se a gente souber, a gente consegue manipular todo esse trabalho genético. Ou seja, eu quero tirar tal cor, eu vou fazer isso com isso, eu quero tirar tal cor, eu quero fazer isso com isso. Não fica aquela bagunça que você põe... Por exemplo, eu tirei quatro filhotes brancos. Eu não tenho nenhum branco. De onde saiu esses 4 filhotes brancos?
provavelmente, no início eu estava pensando, será que essa mutação é dominante, codominante, ligado ao sexo, recessivo? Se fosse ligado ao sexo, como eu não tenho nenhum macho branco, ou seja, essa herança seria recessiva, ou seja, o macho e fêmea iriam portar branco e nasceu. Qual deles porta branco? Qual deles são os pais dos filhotes? Eu não sei. Tá, porque foi tudo na bagunça, né, no começo. Então, agora a gente vai, eu defini um casal que eu acredito que seja o pai, pelo menos do Darth Vader, eu acredito que eles sejam pais daquele lá, acho eu, né? E o outro casal que pode ser o pai das brancas, ou o Darth Vader ser o pai das brancas, eu não sei. Eu vou descobrir agora. E aí, descobrindo isso, eu vou saber que o branco, a cor branca na codorna, ela vai ser recessiva, ou seja, os pais não são brancos, mas os pais portam a mutação branca de herança genética, ou dos pais deles, ou dos avós deles, ou sei lá, mas a herança genética recessiva, ela vem caindo de geração em geração, e para nascer a cor, precisa tanto o pai como a mãe portarem, ou o pai ser na cor, a mãe portar. Se a mãe não portar, o pai sendo branco e a mãe não portar branco, não nasce branco. Nascem portadores de branco. Ou seja, essa é a genética, né? Só que eu preciso entender ela dentro da criação de codorna, como funciona isso, né? Então a gente fez esse trabalho aí, separando os bichos, né, a gente está mostrando nos vídeos aí para você essa separação que a gente fez, do modo como a gente fez, da forma como a gente achou melhor fazer. E é trabalhoso? É, lógico que é mais trabalhoso. Seria muito fácil colocar todo mundo junto dentro de um lugar só e cuidava de um lugar só, né? Seria muito mais fácil, mas não é o que eu quero. E é por isso que eu também não quero criar uma pancada de bicho, porque dá trabalho pra caralho. Então o que eu quero fazer? Eu quero ir fazendo as coisas devagar e entendendo qual é todo esse processo. Ah, por que você não compra uma codorna na cor tal agora? Porque não quero, eu quero entender o que eu tenho na mão. A partir do momento que eu entender o que eu tenho na mão, a gente começa a abrir um leque de outras cores e tudo mais. Mas eu preciso entender essas codornas que eu tenho hoje aqui, eu preciso entender qual é essa genética que é trabalhada em cima das cores delas. Esse é meu intuito na criação de codorna. Eu não quero ser um baita criador de codorna chinesa, eu não quero ser Não, eu quero entender essas coisas. Como eu quero entender também sobre os peixes, a gente já conversou com um rapaz aí que vai auxiliar a gente a montar o aquário, porque eu sou muito leigo nisso tudo aí. Então é um projeto que está parado lá, eu já mostrei também o aquário para vocês, mas ele está parado. E essa semana que vem, provavelmente, eu vou estar montando ele. E todo esse processo eu vou fazer junto com vocês, aqui no canal, tá? A mesma coisa com o projeto que eu tô na coleção de cactos. Ah, você comprou mais cacto? Não, não comprei. Eu tô com aquele lá que eu mostrei também no vídeo, só ele por enquanto. Mas eu já estou pesquisando, já estou olhando, porque eu quero também mexer nessa área, eu quero entender, eu nunca mexi nessa área de plantas, essas coisas, não entendo nada disso aí, também quero fazer. Ou seja, são coisas novas, né, que a gente quer colocar aqui no canal e colocar na nossa vida também. A gente vai depois trazer as atualizações de como estão aí as nossas criações, né? O casal de Burke, que deu aqueles 4 primeiros filhotes, já nasceu filhote da segunda postura, nasceu 2 por enquanto, também novinho, estão lá, né? E é por aí, deu esses 2 filhotes, eu já dou uma encerrada, não vou ficar fazendo a fêmea botar um monte de ovo, porque não é a minha intenção criar um monte de bicho. Não é a minha intenção, não é essa, tá? As calopsitas estão com 6 filhotes, tem 5 filhotes no ninho, 5 e 1 embaixo. Por que em cima tem 5 e embaixo só tem 1? Porque os pais desse 1 filhote, ele deu mais 2 filhotes, mas ele não cuidava direito. Eu notava que ele cuidava, como eu não tirei os ovos, foi nascendo filhotes com dias diferentes de tamanho. Isso que é o problema. O ideal seria tirar os ovos e colocar tudo junto, para chocar tudo junto, nascer tudo junto. E esse casal começou a tratar só do mais velho, e os outros 2 eu comecei a notar que começaram a ficar para trás. Eu falei, um morreu sem trato, eu falei assim, ele vai abandonar esse segundo também, que eu notei que o filhote estava... Aí o que eu fiz? O que eu vou fazer? Eu não tenho onde passar. Aí o que eu fiz? Passei para o casal de cima, que estava com 4 filhotes. E eles cuidam super bem. E ele está cuidando dos 5 lá agora, né? Então a gente depois
traz também atualizações disso, eu estou mostrando em vídeos algumas coisas para vocês já, né? E o casal de periquito, o casal meio sangue que eu fiz, os 3 filhotes saindo do ninho, também estou mostrando, eles estão bem bonitos, gostei do resultado, né? Eles não são ingleses puros, eles são o famoso meio sangue. Eu peguei um macho inglês, mais ou menos, né? Que eu fiz negócio lá com um amigo meu, e botei ele numa fêmea não comum, ela já é uma fêmea mais desenvolvida, né? Não é aquela australianinho mequetrefe, né? E deu uns filhotes bacanas, estou mostrando aí para vocês também, mas sem entrar muito no mérito dele, só dando uma passada aqui, né? Para mostrar. Chegou de um amigo meu aí 15 manons de ama, que ele usa de ama, ele queria se desfazer dos manons, eu peguei esses 15 manons porque eu tenho ideias e projetos com eles também, né? E assim, a coisa vai sendo feita assim de forma devagar, mas andando. A gente não pode, a gente não precisa correr com as coisas, mas a gente também não pode ficar parado. Então, devagarzinho vai andando, né? E a gente vai trazendo todas essas atualizações aí para vocês. E é isso. Então, o vídeo nosso vai ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado. E lembrando aí, se for de interesse de vocês, se inscreverem aqui no canal do La Plata, darem essa força aí pra gente, curtindo os vídeos, compartilhando eles, enfim, é uma forma que vocês têm para ajudar aqui o canal, tá certo? É isso aí. Boa semana para todos, fiquem todos em paz. Um abraço.